Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve, amigos telespectadores da sua TV Objetiva. Um abraço fraterno a todos. Hoje, hora e vez de mais apresentação do Esporte Total, recheado de notícias, principalmente no que diz respeito ao regional. A bola rolou redondinha pelo Brasil afora. Mas agora vamos às manchetes desta noite. Subindo a ladeira é a primeira manchete. A segunda, campeão em Barbacena. A terceira, a melhor manchete, aniversário do Potreiro. Vamos agora, portanto, inverter um pouco essa apresentação dessa terça-feira. Vamos começar pelo futebol profissional, pelo esporte e pelo mundo afora. Aliás, nós temos notícia do especializado, onde na Fórmula 1, Lewis Hamilton venceu mais uma prova nesta Fórmula 1 pelo mundo afora. O inglês está insuperável, inclusive aumentando a vantagem sobre o segundo colocado, o Nico Rosberg. O inglês está mais próximo do que nunca de conquistar mais um título na Fórmula 1. Resultados do Brasileirão na Série A e B. Começando pela Série B, na 28ª, na sexta-feira última, nós tivemos no Independência o América se redimindo, fazendo a bela apresentação e colhendo o belo resultado, 2-1 em cima da equipe catarinense do Criciúma. Com esse resultado, o América, inclusive, galgou mais na tábua de classificação. Ele, que estava em 7º lugar, pulou agora para a 5ª posição, estando apenas um pontinho atrás do 4º colocado, que é o Bahia, que está com 47 pontos. América 46, portanto, ainda com chances de, no próxima partida, quem sabe no final de semana, chegar ao G4 novamente. O Botafogo, com 55 pontos, lidera a competição da Série B. O Vitória, com a vitória, foi para 49 pontos, é o segundo colocado. O Paysandu é o terceiro com 47. E como já dissemos, o América fecha o G4 com 47 pontos, porque tem uma vitória a menos do que a equipe do Paysandu. Portanto, Botafogo 55, 49 para o Vitória, 47 Paysandu e Bahia. E o América, 46 pontos, encostando, namorando, logicamente, o G4. Nessa sexta-feira, a bola rola pela Série B, partida importante, Sampaio Correia vai receber o Botafogo. E no sábado, as duas últimas partidas, logicamente, envolvendo equipes que nós cobrimos aqui nas lentes da TV Objetiva, o Boa Esporte e o América, o nosso querido Coelho. O Boa recebe o CRB lá em Varginha e o América joga fora com o Mogi Mirim. 28ª rodada da Série A, os resultados. No sábado nós tivemos vitória do Fluminense sobre o Goiás, Fluminense 2, Goiás 0. O Grêmio abateu o Avaí por 3-1 lá na Arena do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. No domingo, as tradicionais partidas das 11 horas, 2 jogos foram realizados. Vitória do Santos 3-1 em cima do Internacional. Aliás, o Dorival Júnior vem fazer um belo trabalho como técnico do Santos, e o Santos está muito bem na parada, vem aí marcando presença, inclusive quase sendo insuperável lá na sua acesso, lá na Bela Vila Belmiro. A outra partida, Atlético Paranaense 1, Ponte Preta 2. Depois vamos falar da queda do técnico Milton Mendes com essa derrota do Atlético Paranaense. Às 16 horas, jogos das 4 horas, nós tivemos o empate no Clássico Paulista no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 1. O São Paulo vencia por 1-0, depois o Rogério Ceni pisou na bola. Aos 47 do segundo tempo, São Paulo vencia por 1-0, foi sair jogando e permitiu, no entrechoque, a bola sobrou para Robinho, que repetiu a façanha do Campeonato Paulista, fazendo um gol por cobertura lá da intermediária por sobre o Rogério Ceni, empatando a partida. Portanto, no Clássico Paulista, São Paulo 1, Palmeiras 1. Figueirense perdeu em casa. O Corinthians foi e continua líder mais do que nunca, 3-1 para a equipe do Corinthians, em cima da equipe catarinense do Figueirense. O Sport abateu lá na Ilha do Retiro a equipe da Chapecoense. Sport 3, Chapecoense 0. Em Santa Catarina, o Atlético foi jogar com o Joinville, esteve 2 vezes à frente do placar, 1-0, depois o Joinville empatou. Primeiro gol do Atlético foi do Luan, mais tarde o Thiago Ribeiro fez 2-1 para o Atlético, mas o Atlético permitiu ainda o empate da equipe catarinense, Joinville empatando em 2-2, Atlético 2, Joinville 2. No Rio de Janeiro, no Maracanã, o clássico carioca, o clássico dos milhões, o Vasco da Gama venceu mais uma vez a equipe do Flamengo. Aliás, o torcedor vascaíno já está dizendo que o Flamengo continua sendo freguês de caderno da equipe vascaína,
E o Eurico Miranda está aí postando nas redes sociais que já ganhou mais um campeonato. Cada vitória do Vasco sobre o Flamengo representa um campeonato à parte para principalmente o presidente Eurico Miranda. O Cruzeiro, mais tarde às 18h30 no Gigante da Pampulha, no Mineirão, conseguiu um belo resultado, 2-0 em cima da equipe do Coritiba, voltando a pontuar muito bem na tábua de classificação a equipe estrelada. O Pará fez um belo gol lá da intermediária, o gol inclusive da rodada, pegou na veia, fez 1-0 para o Cruzeiro e mais tarde o William completou no placar, fazendo 2-0 para a equipe do Cruzeiro. A classificação depois de 28 rodadas na Série A, o Corinthians é líder absoluto em primeiro lugar com 60 pontos, o Atlético vem a seguir com 7 pontos a menos, agora dilatou um pouco a margem do Atlético para o Corinthians 60, Atlético em segundo com 53. Em terceiro lugar aparece o Grêmio com 51 e o Palmeiras 45 pontos, é o quarto colocado. No rebaixamento, Chapecoense 31, Figueirense 28, o Vasco com 26 e o Joinville com 24. Portanto, chamando a atenção das 4 equipes lá de Santa Catarina, 3 equipes estão aí no rebaixamento, fadados inclusive ao rebaixamento: Chapecoense, Figueirense e Joinville. O Avaí que está escapando um pouco, mas mesmo assim está aí próximo, namorando, quem sabe até o rebaixamento. Agora o Brasileirão para nesse mês de semana para dar passagem para a Copa do Brasil. Nós vamos ter os jogos de volta da Copa do Brasil pelas quartas de finais. Amanhã, quarta-feira, jogos às 22 horas. O Vasco recebe o São Paulo no Rio de Janeiro. Lembrando que o Vasco perdeu a primeira partida no jogo de ida lá no Morumbi, 3-0 para o São Paulo. O Vasco tem que fazer 3-0 para levar para os pênaltis ou fazer 4 gols de diferença para aí sim seguir em frente na competição. Outro jogo às 22 horas, Palmeiras e Internacional. Lá no Sul, houve um empate entre Internacional e Palmeiras, 1-1. E mais tarde, também às 22 horas no Rio Grande do Sul, lá na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Tricolor das Laranjeiras. Lembrando que no Rio de Janeiro tivemos empate em 0-0. E na Vila Belmiro, o jogo será na quinta-feira, o Santos recebendo o Figueirense. No jogo de ida, lá em Santa Catarina, o Santos venceu por 1-0, portanto, basta um empate para a equipe santista seguir na competição. Agora, últimas notícias que nós temos aqui do futebol profissional, do Fluminense. Veja os senhores, uma bomba à última hora. Aliás, já estava todo mundo já notando que poderia acontecer. A saída do Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, acabou sendo demitido de comum acordo, diga de passagem, com a direção do Fluminense. Não mais vai jogar no Fluminense. O Ronaldinho Gaúcho teve uma passagem meteórica lá pela equipe das Laranjeiras. E a última notícia do Atlético Paranaense: o técnico Milton Mendes, após a derrota no último final de semana para a Ponte Preta por 2-1, foi demitido também, não é mais o treinador da equipe lá do Paraná. Portanto, demissão de Milton Mendes no Paraná e saída de Ronaldinho Gaúcho das hostes do Tricolor das Laranjeiras. Este noticiário que nós tínhamos pelo futebol profissional, pelo Brasil e pelo mundo afora. Muito bem, como o caro telespectador notou, nós fizemos uma inversão hoje na nossa programação. Normalmente começamos com o regional, mas hoje demos primeiramente notícias do profissional para dar um ênfase maior, sem sombra de dúvida, sobre o que aconteceu no final de semana. Afinal de contas, nós tivemos campeão aqui em Barbacena e tivemos um aniversário do Potreiro com festividade bonita lá na cidade hospitaleira de Alfredo Vasconcelos. Antes, porém, nós vamos dar a notícia aqui do hexagonal do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Segunda divisão do Campeonato Mineiro, nós tivemos em Uberaba, Minas Gerais. Uberaba recebeu a equipe do Figueirense aqui de São João del Rei, 3-0 para a equipe do Uberaba. A outra partida foi realizada em Patinga, o Novo Esporte empatou com o Nacional em 1-1. E a terceira partida, complementando a rodada do hexagonal, em Itapira, Valério Redondo também 0-0 com a equipe do Formiga. Agora sim, vamos para o nosso regional, vamos dar tudo que aconteceu no final de semana. ênfase, nós já dissemos aqui, campeão em Barbacena, onde o 9 de março sagrou-se campeão após vencer por 1-0 nos últimos 90 minutos, na finalíssima do Copa dos Campeões aqui da Liga de Esporte Barbacena. Nós tivemos a equipe do 9 de março abatendo por 1-0 o Dourense lá de Senhora das Dores e com isso sagrando-se o grande campeão. Mas antes vamos falar da Copa Centenário do Olympique, também o louvor da cidade, categoria Master 50. Terceira rodada no sábado nós tivemos Benfica 2 e RHZ 0, lá no Campestre, na BR-040. Industrial venceu por 2-0 Romanos lá em Ressaquinha.
E o Real abateu o combinado Vila América por 1-0 no estádio São Sebastião. Futebol regional continua com Copa dos Campeões da Liga de Esporte, troféu D'Antona Bucameiro. Aí sim, já fazemos na nossa manchete. Grande campeoníssimo, 9 de março, lá de Santa Maria. Nós tivemos na primeira partida o empate em 1-1. E no último jogo, agora no Walter Antunes, domingo, o 9 de março sagrou-se campeão após vencer por 1-0 a equipe do Dourense. Copa do Dom Bosco, primeira rodada. O Ipiranga 6, Comercial 1, Guanabara 3, Boa Vontade 0, Mosqueteiro venceu por 4-2 o Vila da Penha e o Santa Cruz abateu por 7-4 a equipe do Nacional. Copa Barbacena, o troféu Antônio Marcos Pinto, nosso saudoso companheiro Antônio Marcos Pinto. 10ª rodada, Valência 4, Ozanã 1, Casa Verde 3, Juventude 0 lá no Valentim Prenace. O Grêmio abateu por 7-1 a equipe do Aliança na colônia Rodrigo Silva. Verona 3, Internacional 2 no Campestre 1. E o IFA venceu por 2-1 a equipe do Novo Horizontino, também lá na colônia Rodrigo Silva, um pouco mais à tarde. Copa Humberto Candiano, a primeira partida das finais, o Colonial empatou com o Campolide em 1-1. Organização do Luiz Calaboca, lá do Batistaca. Amistosos dominicais já tradicionais de nossa região, lá na Série Campestre do Olympique, as margens da BR-040, o Fofocas perdeu, o Fofocas de Santa Efigênia perdeu para o Pirraça. Pirraça 2, Fofocas 1. E o Andaraí goleou por 5-0 a equipe do Olympique. O Farrinha, do Betinho, venceu também por 5-1 a ABB lá na Associação Atlética Banco do Brasil. O Real Bicharada, coordenação do artilheiro Sarran, esteve mais uma vez em Juiz de Fora e venceu por 3-1 o Granbury, lá de Benfica. Terceira Copa do Volante do bairro Glaucotó, na terceira rodada, troféu do nosso amigo locutor esportivo da Rádio Globo Barbacena, o Claudir José. Azulão 3, River Plate 1. Volante 3, Vila Real 1, Pinheiros. Partida não realizada. Organização do desportista Áureo de Moura Cruz. Oitava Copa de Futebol do Galego. Nós tivemos as seguintes partidas. O Água Santa venceu por 2-1 o Mercenário e o Caiçaras abateu o Poti por 2-0. Na outra partida, São Camilo 4, River Plate 2. A comissão do Marcão do Hot Dog e do Wilson Ferreira. Segundo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes e Negão, a partir das 13 horas, logicamente depois do festival, muito bem direcionado nas comemorações do nosso Potreiro Esporte Clube. Vamos falar mais tarde sobre as festividades. Mas pelo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, na sexta rodada, no Pedro Bianchetti, nós tivemos um empate entre Pio 12 e Coroado em 1 Trento. Outro empate também em 1 Trento, Quilombo e Botafogo. Organização do Ipanema Futebol Clube, colaboração do Araquém, o apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos. Campeonato de Curral Novo de Minas, na segunda rodada, Magnata 6, Espraiado 1, o Atlético Saporte 2-0 na equipe do Vila Nova. Representantes que lá estiveram, Zé Raimundo, Zezinho. A comissão continua belo e eficiente, trabalho do Polaco, Carlinhos e o Chiquinho. 35ª Copa do Barroso de Futebol Amador 2015, no estado de João Vigia. No último domingo nós tivemos vitória do Guarani sobre o Universal. Guarani 5, Universal 2. O Tabajara abateu por 402 a equipe do Bandeirantes. Sexto Campeonato Regional de Capela Nova, na quinta rodada. No segundo esquadro, o Marcha Lenta venceu por 1-0 o Campinho e o Palmeiras abateu por 3-0 a equipe do Vitorino. Já nos primeiros quadros, Fluminense 4, Campinho 1, Internacional 2, Ponte Alta 0. A coordenação do desportista José Reis. Agora o 30º Campeonato Regional Oficial da Liga de Andrelândia. Lá em Andrelândia, segunda rodada do retorno, partida das 15 horas. Em Santana do Carambel, Santanense 2, Itanil 1. A arbitragem do Marcos Vilela, Carlos Henrique e o Edson Geraldo Ferreira, nosso amigão Chita. Guanabara 4, Corinthians 2 em Carvalhos. O Guarani goleou por 5-0 o Cruzeiro lá em Madre Deus de Minas. E finalmente o Auruoca 2-1 no Beira Rio, lá em Bahia Pendi. Aliás, nós queremos aproveitar as lentes da TV Objetiva para mandar um abraço sincero e fraterno para o presidente da Liga de Andrelândia, nosso grande amigo Geraldo Adriano Nogueira. A equipe de esporte da sua TV Objetiva Barbacena marcou presença também nesse último domingo, dia 27, na hospitaleira cidade de Alfredo Vasconcelos, lá no estádio Pedro Bianchetti, para as comemorações dos 65 anos de honra e glória da equipe do Potreiro Esporte Clube. Tivemos a apresentação de um belíssimo festival, começando pela garotada aqui de Barbacena, representada pelo super craque
e a equipe lá do Potreiro, a meninada do Potreiro Esporte Clube, categoria infantil. Resultado final 9-0 para o Super Craque aqui de Barbacena. Antes da bola rolar para a segunda partida, entre Master de Olympique e Master do Potreiro, nós tivemos uma singela homenagem prestada pelo Olympique, o vovô aqui de nossa cidade, no seu centenário, prestando homenagem, não poderia ser diferente, para a equipe do Potreiro Esporte Clube nas comemorações festivas de 65 anos. Muito bem, agora para a comemoração maior no estádio Pedro Bianchetti, nós vamos fazer, nós não, o Olympique, mas o Olympique nos representa em Barbacena e toda a região, vai fazer um troféu comemorativo aos 65 anos de glória dessa grande equipe do Potreiro Esporte Clube, aqui em Vasconcelos e toda a circunvizinhança. Portanto, agora o capitão vai receber o troféu aqui do Olympique, 65 anos de glória, nada mais nada menos, o Olympique também de 100 anos de glória, cumprimentando vocês. Obrigado, meu cara. Nós sabemos que nessa época de futebol amador a dificuldade de quem é manter um time, então 65 anos. Receba em nome da diretoria, da presidência e de todos os atletas do Olympique essa singela homenagem aos 65 anos de vocês. Parabéns. Ótimo, obrigado, meu cara. Extensivo, logicamente, você agradecer. Extensivo também a TV Objetiva e a Rádio Sucesso FM Barbacena, também presente aqui nesse grande evento de 65 anos do nosso querido Potreiro. Obrigado. Logo após essa belíssima homenagem prestada pelo Olympique ao seu co-irmão Potreiro Esporte Clube, nós tivemos o início da segunda partida nesse belíssimo festival na cidade de Alfredo Vasconcelos, comemorando o aniversário do Potreiro Esporte Clube. As equipes alinharam-se da seguinte maneira, nós tivemos inclusive as escalações aqui para a segunda partida. O Potreiro, o técnico Fernandinho mandou a campo no princípio a equipe seguinte: Luizinho na meta, Edson, Zezinho, Gilson e Vander, meio de campo com Adauri, Rosenberg, Adriano e Inésio, a peça ofensiva com Tico e Márcio. Participariam ainda desta partida o Fabiano, o Aguinaldo, o Amauri e o Edmilson. Inclusive, o gol único da partida feita pelo Potreiro, o gol de honra, foi feito pelo Adriano, o atacante Adriano. Já o técnico Mundinho, do Olympique Clube, mandou a campo a seguinte equipe: Genésio, Zeca, Jorge, Lucimar e Altamir, Edson, Márcio e Jânio, Betinho, Antero e Celso. Iriam participar ainda do jogo, e participaram o Dinho, o Coelho, o Aldo, o Rosenberg, o Aloísio, o Jonaci, o Dudu, o Paulo César e o Dolonga. Aliás, o Dolonga viria a fazer o tento quarto da equipe do Olympique, cobrando penalidade máxima já no crepúsculo do segundo tempo. Portanto, a partida entre Olympique Master e o Potreiro terminou com o resultado: Olympique 4, Potreiro 1. Os gols foram marcados da seguinte maneira: o Celso fazendo 3 gols, inclusive brincávamos com ele que poderia pedir música no Fantástico, fez 3 gols, tem direito a pedir uma música no Fantástico. Celso 3 gols, o Dolonga fez o 4º tento da equipe do Azulão aqui de Barbacena, e o tento de honra foi marcado pelo Adriano lá do Potreiro. Muito boa partida e, diga-se de passagem, homenageado pela equipe do Olympique aqui de Barbacena, o Potreiro soube honrar as tradições do futebol de Alfredo Vasconcelos. Diria até que Alfredo Vasconcelos, o Olympique tem um crédito, tem até um débito com o Alfredo Vasconcelos, dada a participação de grandes craques do passado na década de 50, na década de 60, envergando a camisa do Olympique aqui de Barbacena, Cizinho, Vicente, Lucas, Ranulfo, jogadores todos oriundos lá do futebol de Alfredo Vasconcelos, do saudoso Ipanema. Mas de qualquer forma está lá o estádio Pedro Bianchetti, palco de grande jornada do Ipanema e todo o campeonato lá regional de Alfredo Vasconcelos, e o Potreiro representou muito bem, enfrentando os Masters do Olympique aqui de Barbacena. O resultado 4-1 não espelhou totalmente o que foi a partida. O Potreiro merecia pelo menos o melhor resultado. Eu diria até que um 4-2 ficaria de bom alvitre, sobre que apresentou principalmente a boa vontade dos jogadores do Potreiro, diga-se de passagem, comandado pelo Fernandinho, que nada mais é do que o presidente do Potreiro e também o seu treinador. Esse jogo, então, finalmente 4-1 para a equipe do Olympique frente à equipe do Potreiro Esporte Clube. Muito bem, agora no final dessa partida empolgante aqui, 3-2 para o Forrobol, nós vamos trazer aqui ao microfone e as lentes da TV Objetiva o Luizinho, nosso Luiz Fernandes, que comandou o time, é presidente do Potreiro, comandou nas 4 linhas, o time virou no segundo tempo, teve bonito, né, Pedro? Teve bacana, graças a Deus deu para fazer uma belíssima festa aqui. Espero que todos tenham gostado, né? E quero agradecer também
a presença de todos vocês aqui, ter apoiado. TV Objetivo, o nosso trabalho é esse mesmo. Vocês apoiou a gente aqui, pra gente é muito significativo. Muito obrigado mesmo de coração. Nós que agradecemos os 65 anos de glória do nosso potreiro aqui, recebeu o forrobol e que dignamente representou o nosso futebol aqui, 3-2. Eu que agradeço, muito obrigado e se Deus quiser teremos mais. Até a próxima. Muito obrigado então, a TV Objetivo cumprimenta você pelo belo trabalho do potreiro. Eu que agradeço a vocês. Obrigadão. E logo em sequência nós tivemos a partida de fundo reunindo o Potreiro Esporte Clube e a equipe do Forrobol de Belo Horizonte, capitaneada logicamente pelo Toledo de Toledo, ele que trabalha na TV Alterosa Belo Horizonte, veio também fazer a sua participação nas homenagens ao Potreiro Esporte Clube. Partida bastante desenvolvida no seu primeiro tempo, onde nós tivemos aqui os seguintes equipes. O Forrobol entrou com o técnico Fernandinho comandando, e o Toledo também praticamente o seu técnico do Forrobol. O André jogou na meta, Tavinho na lateral direita, o miolo de zaga Robelo e Dedé na lateral esquerda, Thiago. O Charles Guerreiro, o grande Charles Guerreiro que passou pelo Cruzeiro, comandando o tripé de meio campo da equipe do Forrobol, com Toledo e Ryan completando o tripé de meio campo. Na frente, Henrique, Caio e Flávio. Participaram ainda da partida do Forrobol, viriam participar pelo menos no primeiro tempo, depois entraram Marcel, o Ismael, o Alisson, o Thiago, e a partida foi desenvolvida um belo futebol, principalmente pelo Forrobol, na melhor participação no primeiro tempo. O potreiro do técnico Fernandinho jogou com Vaninho, Franciano, Luan, Antônio e Danilo, Rodinei, Marquinhos e Luizinho, Nem, Luiz Fernando e Léo. Participariam ainda desse jogo o Rafael, o Felipe, Guilherme, Adailton, o Alexandre, o Vitor, o Paulo, o Evandro e o Toninho, que ficaram no banco de reserva, onde entraram no decorrer da partida. Primeiro tempo nós tivemos a vitória parcial da equipe do Forrobol por 2-0. Aliás, o Flávio fazendo as duas participações maiores da partida, as duas alegrias maiores, devemos dizer, sobre os 2 gols da equipe do Forrobol. O Flávio marcou o primeiro e depois marcou o segundo gol para o Forrobol, dando números finais nesse primeiro tempo, encerrando 2-0 para o Forrobol no primeiro tempo. Bem, no intervalo falamos com toda a honra para a sua TV Objetivo e por que não dizer para toda a honra da torcida, principalmente atleticana em Barbacena e toda a região, com Dario José dos Santos, o nosso queridíssimo, popular e humilde, diga-se de passagem, o nosso Dadá Maravilha. É imenso tê-lo aqui em Vasconcelos, nosso craque Dadá, o nosso Dario Maravilha. E o potreiro comemorando 65 anos de sua existência aqui na região Vasconcelos e toda a circunvizinhança, não poderia ser diferente. Presença marcada de Toledo e principalmente o nosso cracaço, saudoso 1971, primeira conquista do Atlético, Dadá Maravilha. Boa tarde, Dadá. Boa tarde, muito feliz com a recepção, uma cidade maravilhosa, um povo muito alegre. E nós estamos aqui torcendo para que o jogo seja muito bonito, o público fica muito satisfeito, né? E eu, como ex-jogador e torcedor do Clube Atlético Mineiro, estou na expectativa de que o Galo daqui para frente, pelo menos nesses 3 jogos seguintes, fazer 3 vitórias para encostar no Corinthians e levar esse título para a CB. Antes de falar do nosso Galo doido, eu gostaria de saber as suas andanças pela Minas e pelo Brasil afora, Dadá Maravilha, a receptividade sempre boa, né? Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, porque todo lugar que eu chego no Brasil é impressionante o carinho do povo. E depois que eu fui para a televisão, está acontecendo coisas inéditas comigo, coisas inéditas. Ou seja, eu nunca fui de dar entrevista para Portugal, Colômbia, Argentina, a Espanha, e está comum hoje. Está todo mundo me entrevistando, tem hora que eu penso até que é sonho, não é realidade. E depois para falar. Isso não é sonho, não é realidade, porque o que você fez no futebol brasileiro, haja vista a queda inclusive de um João Saldanha, porque naquela oportunidade o Gás, o presidente maior da nossa república, exigia a sua presença, e João Saldanha, como nós sabemos, saudoso João Saldanha, grande comentarista, grande conhecedor do futebol, organizando a seleção brasileira que conquistaria em 70 brilhantemente. O Dario foi chamado e tinha que ser chamado, né, Dario? Bom, foi uma confusão muito grande, porque na época eu era o jogador que fazia mais gol no Brasil e no mundo. Eu fazia até mais gol que Pelé na época, estava numa fase extraordinária. Mas João Saldanha não quis me convocar, mas
eu tive a sorte da seleção brasileira jogar contra o Atlético, e ela estava invicta na esfera de Saldanha, e o Atlético surpreendentemente ganhou da seleção brasileira, e eu fiz uma partida estupenda. E o presidente, que era meu fã, pediu a minha convocação. João Saldanha não quis convocar, dizendo que o presidente indicava o ministério dele e o João Saldanha a seleção. O presidente, com seus poderes, mandou tirar João Saldanha. O Zagallo entrou e me convocou. Sem exclusividade da TV e da Rádio Sucesso FM Barbacena, do nosso Hélio Costa, mandando um abraço, mas exclusividade não é só nós, também aqui a FM, daqui 98.7, tem uma entrevista a fazer com você também. Dada, eu queria fazer uma pergunta para você, sou seu fã, sou atleticano, seu fã, e queria fazer uma pergunta, dá para jogar hoje uns 10, 20 minutos para nós matar a saudade daqueles velhos tempos? Infelizmente não dá para me jogar, porque eu tô com a rótula muito ruim. Eu ia até operar para botar prótese, mas depois que eu vi uma reportagem na televisão da prótese, eu não fiz também, minha perna até arqueou, eu não tenho assim, segurança nem para andar direito. Então, infelizmente, eu não posso jogar. Mas eu vim para prestigiar o espetáculo, conversar com o povo e agradecer a Deus por mais essa dádiva de conhecer uma cidade e ter mais uma festa na minha vida. Dada, mais uma pergunta para você. A gente sempre relembrou o último gol, o gol do Atlético contra o Botafogo em 1971, que deu o título, o Galo. A gente sempre recorda, você foi um dos maiores goleadores do Atlético, sempre fazendo gol. E o seu sonho o objetivo do seu sonho foi realizado sempre, Dada? Bem, tudo que eu pedi a Deus, ele deu a colher de chá. Porque eu tenho hoje, até hoje eu acho que eu não sou o Dadá Maravilha. Porque eu chutei uma bola pela primeira vez com 19 anos. Eu era chamado de pereba, perna de pau por todo mundo. E eu peguei, me invoquei, eu digo, eu vou superar esses obstáculos. E danei a fazer gols e danei a ser campeão. Agora, lógico, foi Deus, porque... Tá voando mais do que... Eu não sei dominar a bola, não sei lançar uma bola. Tá voando mais do que beija-flor ainda? Não sei como é que eu cheguei onde eu cheguei. Só Deus pode explicar. Muito bem, Dani, agora aproveitando aqui, nós temos aqui uma fotografia de 1971, saudosa memória. Campeão, Dada. Aí, Gabriel. Nossa. Isso aí, nós vamos pegar aí o autógrafo do Dani, o Dadá. Esse é o time de campeão. Nosso querido Dadá, e vamos vislumbrar essa imagem aqui. 71, importantíssima. É uma lembrança muito grande. Naquela época você voava igual beija-flor, né? Parava no ar. Aí eu tinha duas coisas incríveis. Eu tinha uma velocidade fantástica. Eu fazia 100 metros em 10 segundos. E a impulsão minha foi a maior do planeta. Porque eu saía a 90 paradas. Isso não é impulsão de futebol, é vôlei e basquete. Tanto que eu fiz 499 gols de cabeça. Então, de modo que... E correr com o Dadá tem que pegar táxi. Vou aproveitar e pular com o Dadá, cada magiro do bombeiro. Vamos explorar o conhecimento profundo da Dadá Maravilha. Seleção brasileira atual, era Dunga, eliminatória sul-americana. Nós estamos meio preocupados, Dadá. Bom, depois que nós tomamos de 7, eu estou preocupado da seleção brasileira jogar até contra o Ibis Santa Amaro. Eu estou muito preocupado com essa seleção, porque até agora, depois do 7-1, não provou nada. E eu tenho medo. Agora, como brasileiro, torcer vai ser pouco, eu vou rezar. A esperança. Mas outra pergunta, então, mais explorando o nosso Dadá. Seleção do Dunga, agora com a contusão do Roberto Firmino, a entrada do Ricardo Oliveira, aliás, o maior artilheiro da competição do Brasileirão desse ano, foi uma boa chamada, né? Não, sendo chamado qualquer um que não jogou o 7-1, eu aprovo. Então tá bem, beleza. Dadá, agora, teve alguma vontade um dia, passou na sua cabeça, de ser treinador de alguma equipe, ou até mesmo da seleção, Dadá? Eu fui treinador, fui campeão, Ipiranga de Macapá, tinha 15 anos que eles não eram campeões. Aí eu fiquei na expectativa de ter uma proposta, mas aí um cara brincou comigo e falou, Dadá, você nunca vai ser treinador, porque você é muito brincalhão. E você é muito gozador e não vai dar. E você sabe que eu botei isso na cabeça e depois nunca mais pensei em ser treinador, porque para mim ser treinador, eu vou ter de matar o Dadá Maravilha, brincalhão, gozador. Eu preferi ficar na televisão, estou muito satisfeito.
Muito bem, então agora, Dadá, nós vamos encerrando aqui a TV Objetivo, depois nós vamos fazer mais uma gravação contigo, logicamente, porque não podemos perder essa oportunidade de ouro única aqui em Vasconcelos, na região de Barbacena. Bem, eu fico muito feliz, mais um povo que eu conheço, mais uma cidade que eu ponho no meu currículo, e obrigado Deus por tudo. Após essa belíssima entrevista com o nosso grande Dadá Maravilha, nós partimos para o segundo tempo, em que parcialmente estava vencendo a equipe do Forrobol por 2-0, a equipe do Potreiro. Pelo menos o Potreiro no segundo tempo, com algumas mexidas pelo técnico Luiz Fernando, melhorou a sua performance e nós tivemos o Potreiro procurando pelo menos um golzinho para poder, quem sabe, partir para tentar um empate, o que aconteceria durante os últimos 45 minutos dessa partida. Lembrando que, vencendo por 2-0, a equipe visitante até que puxou um pouco o freio de mão e assustou. Quando assustou, a equipe do Potreiro já faria o primeiro gol. A partida tomou nuances maiores, 2-1 para a equipe visitante. O Potreiro continuou em cima, partiu para cima, tentando e vendo que havia possibilidades, quem sabe, de fazer até o segundo e tentar um empate que seria de bom alvitre, seria alegria, culminando com as festividades do Potreiro Esporte Clube, e conseguiria o Potreiro fazer 2-2 empatando. Mas vejam, senhores, o que é o futebol. O Toledo estava preparando para deixar o segundo tempo e, inclusive, havia notado que ele iria fazer algumas entrevistas. Tinha nós lá esperando fora da beira do gramado para entrevistá-lo. Havíamos combinado uma entrevista marcada e ele nos dizia que no segundo tempo ele ia participar apenas de 10, 12 minutos no máximo e sairia, logicamente, para dar lugar a outros companheiros para a festividade maior, culminando, quem sabe, com a vitória do Forrobol. Mas deu o contrário, 2-2, o Toledinho, por dever de ofício, com a sua responsabilidade, não deixou por menos. Continuou participando da partida e iria procurar, logicamente, quem sabe ele, com seu belo futebol, coadjuvado pelo menos com um Guerreiro, que fazia, o Charles Guerreiro no meio de campo fazia uma ótima partida. Ele acabou fazendo o tento de vitória da equipe do Forrobol. Toledinho, portanto, fazendo o terceiro gol, dando marcas finais a esta participação belíssima do Forrobol frente ao Potreiro Esporte Clube no último domingo lá no Pedro Benhaquete. Resultado final, portanto, 3-2 para a equipe do Forrobol em Belo Horizonte. Sendo que a equipe do Forrobol, volta a frisar, os artilheiros foram o Flávio fazendo 2 tentos, e o gol único da equipe do Potreiro foi o Tonho fazendo o tento único do primeiro tempo, 2-0. Flávio fazendo 2 gols no segundo tempo. O Tonho fazendo os 2 gols. Veja o senhor, o Tonho, jogador de meio campo, praticamente na defesa, foi para frente e conseguiu fazer o empate, pelo menos até por volta dos 35 minutos, 2-2. Mas, como já dissemos, o Toledo ficou em campo e marcou o terceiro gol da equipe visitante. Resultado final, 3 para o Forrobol, 2 para a equipe do Potreiro Esporte Clube. Logo após o encerramento dessa partida, o craque Toledo nos concedeu uma importantíssima entrevista. Bem, nas comemorações de 65 anos de glória e luta aqui do Potreiro Esporte Clube de Alfredo Vasconcelos, grata satisfação, capitaneando nossa tarde, manhã, tarde aqui, belíssima aqui em Vasconcelos, o nosso Toledo, nosso querido Toledo. Aliás, gostei de ver também o lateral direito, o Tavinho, hein? Jogando bola. Boa tarde, Toledo. Boa tarde. O que veio hoje é o Arthur, lateral direito. Eu tenho o Tavinho, que é o camisa 10. Camisa 10. Hoje foi... o Arthurzinho, camisa 17. Hoje foi aniversário da namorada do Tavinho, ficou em Belo Horizonte. Mas a Silvia veio tomando conta. Ela veio vigiando e acompanhando, que ela sempre está do meu lado. Como sempre. Então agradecemos a sua presença aqui do Forrobol. Vou lhe explorar rapidamente. Forrobol, como surgiu o Forrobol? É uma surpresa aqui pro pessoal. O Forrobol já tem 12 anos. Eu tinha um grupo de peladinha que a gente jogava futebol society e um dia nós fomos jogar futebol de campo e gostamos. Aí tinha um sanfoneiro na equipe, a gente tinha que dar um nome na equipe, a gente deu o Forrobol, o forró que a gente fazia depois dos jogos e o bol da bola. E eu comecei a brincar no Alterosa Esporte e nas minhas colunas com o Forrobol. O Forrobol foi ficando famoso, né? A gente chegou a já ter categorias de base, ter uma diretoria hoje. O nosso diretor, inclusive, o Dario, Dadá, diretor de futebol. O Dadá é nosso diretor, o Leopoldo Siqueira participa, o Serginho, todo mundo. A gente tem a maior honra, né, de poder ajudar, de ir para o interior, participar de festas bonitas como essa, 65 anos.
anos, não é todo dia que um clube chega nessa marca, e a gente ter esse carinho da torcida, das pessoas, nessa amizade, isso tudo me deixa muito feliz. E você vê que a TV Objetivo de Barbacena veio prestigiar também, entre aspas, logicamente, o prestígio seria maior de vocês, mas viemos aqui participar porque o Barbacena tivemos o Olympique, o nosso azulão com 100 anos nesse 2015, então festividade igual essa de 65 anos não podíamos furtar, né? A gente esteve até em Barbacena há uns 2 anos com a seleção mineira de futsal Master, foi uma festa muito bonita, estamos querendo até voltar, viu? Atletic, né? Que Atletic, tem um salão bom lá. É. A gente quer voltar porque foi uma grande festa e eu dou maior valor nas televisões e rádios regionais, porque a gente tem que respeitar todo mundo, e esse trabalho regional de vocês, como a gente faz em Minas, um trabalho no estado, é importante um trabalho na cidade, nas cidades próximas, como vocês fazem. E um abraço para todo mundo aí que assiste a TV Objetiva. E nós estamos aí mandando para você essas imagens aqui, mas eu vou explorar rapidamente mais uma última pergunta. O nosso América, o nosso Coelho, ontem 2-1 no Criciúma, qual a expectativa para voltar no G4? A expectativa é a melhor possível. Aquela frente da tabela ali, tirando o Botafogo que distanciou um pouquinho, todo mundo tem chance. Então eu acho que se o América regular um pouquinho, o Givanildo deixar de ser retranqueiro... Fazer o dever da casa. Ele terminou o jogo contra o Criciúma em casa com 4 zagueiros. Aí a gente quase tomou um empate. Então se o Givanildo e o time tiverem uma postura mais ofensiva, o América sobe, se Deus quiser. Muito obrigado. Vamos agora deleitar um boi lá no sítio. Tem um boi esperando para nós. Agora é o melhor, né? Agora é o melhor da festa. Tomar um Guaraná. Um abraço para você, Silvia e família limitada. Um abraço para todo mundo aqui de Alfredo Vasconcelos, de Barbacena, essa região maravilhosa aí das flores, do morango. A gente adora essa região e qualquer dia a gente tá de volta. Um abraço. TV Objetivo, abraço a vocês. Tá ótimo. Bem, saímos depois desse festival esportivo lá do Pedro Bianchetti para o sítio do nosso saudoso Osório Viol, onde sua filha, Meire Viol, recebeu a todos para um churrasco em confraternização, logicamente, pelos 65 anos do Potreiro Esporte Clube. A TV Objetivo, inclusive, aqui manda um abraço para a Meire e todos aqueles que organizaram aquela bela tarde lá no sítio do Osório Viol, e também a participação presente nessa oportunidade, não só de toda a equipe da TV Objetivo Barbacena, mas também do Toledo, do Dadá Maravilha e toda a equipe do Forrobol. Encerramos aqui, portanto, mais uma apresentação do Esporte Total. Fica aqui nosso convite para a próxima quinta-feira. Até lá.